Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos um vídeo por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom pessoal, hoje estamos aí continuando nosso curso de Matemática Básica com a aula 189 aí. E hoje nós vamos estudar aí, continuar com o estudo de estatística, estudar hoje as medidas de dispersão. Qual que é a ideia, pessoal? Nós já estudamos as medidas de posição ou medidas de tendência central. Nós temos um conjunto de dados, referentes aí a uma variável, um atributo da nossa população, da nossa amostra, que pode ser, por exemplo, a altura, número de itens defeituosos numa linha de produção, o peso das pessoas, o número de computadores que a pessoa tem na sua casa, enfim, diversas medidas podem ser estudadas. O candidato que vai votar uma determinada eleição, uma série de dados aí que podem ser objeto da estatística, tudo que você pode medir, você pode contabilizar ali numa certa população, os atributos, E quando nós pegamos esses dados, pessoal, nas aulas anteriores, aí nas duas aulas anteriores, nós estudamos medidas de posição. Mas as medidas de posição, elas são chamadas também medidas de tendência central, elas são medidas muito importantes, mas também são importantes medidas de dispersão que mostram como que esses dados estão se distribuindo aí. Porque muitas vezes nós podemos ter duas distribuições que têm uma mesma medida de posição, porém os dados têm um comportamento totalmente diferente. Vou dar um exemplo bastante simples. Vamos imaginar duas pessoas que têm 20 anos de idade. Bom, essas duas pessoas, se elas têm 20 anos de idade, a média de idade que elas têm é 20 anos. Porém, se nós pegarmos uma pessoa que tem 15 anos de idade e outra pessoa que tem 25 anos de idade, a média das idades continua sendo 20, porque 15 mais 25 dá 40, dividido por 2 dá 20. Então a média é 20. Porém, é inegável que as idades estão se distribuindo de outra maneira. Uma tem 15 e outra tem 25. Então, as medidas de dispersão, elas vão analisar como é que esses dados estão distribuídos em torno da média, principalmente em torno da média, tá? Que é realmente aí a medida de posição mais importante aí sobre a qual nós vamos analisar aí como é que os dados se distribuem. Mas antes disso, nós temos uma medida de dispersão ainda mais simples, que aí não é em relação à média, que é a chamada amplitude. A amplitude é bastante simples, pessoal, é o seguinte, nós temos um conjunto de valores aí para a nossa variável, nós temos o maior valor possível e nós temos o menor valor possível. Então a amplitude é a diferença entre o maior valor e o menor valor. Por exemplo, vamos imaginar que nós estamos analisando um grupo de pessoas e a pessoa mais pesada daquele grupo tem 80 quilos e a pessoa mais leve daquele grupo tem 50 quilos. Então nós temos uma amplitude de 30 quilos, ou seja, 80 menos 50. É a faixa em que os pesos estão variando aí. Mas vamos definir formalmente aí a amplitude. Por exemplo, pessoal, vamos dar um exemplo bastante simples aqui. A amplitude definida então como o Xmax menos o Xmin, ou seja, o maior valor de X menos o menor valor de X. É como variam os dados aí. Então veja só, aqui nós temos uma lista de valores, coloquei alguns valores aleatórios aí. Então qual é o maior valor que nós temos nessa lista? Ora, o maior valor que nós temos é exatamente o 12. Então o 12 é o máximo. E o menor valor é o 1. Então o menor valor da lista. Ora, isso vai nos definir uma amplitude exatamente igual a diferença entre o máximo e o mínimo, ou seja, 11. Então essa é a nossa amplitude. Então essa é uma medida de dispersão, mostra como é que os dados estão variando. Então é claro que uma amplitude pequena significa que os dados estão compreendidos numa faixa bem pequena. Por exemplo, se nós analisarmos aí, voltando aí à variável peso, por exemplo, de um grupo de pessoas, digamos que nós temos uma amplitude de 2 kg, por exemplo. Pegamos um conjunto de pessoas, temos uma amplitude de 2 kg. Então nós podemos concluir que esse grupo é relativamente bem homogêneo, em termos de peso, porque todas têm uma variação muito pequena aí entre os pesos aí, se nós pensarmos. É claro que isso é relativo também, porque se nós pegamos uma amplitude de 2 kg em crianças de até, por exemplo, 2 anos de idade, por exemplo, 1 ano de idade, 1 ou 2 anos de idade, aí esses 2 kg de amplitude se torna uma amplitude considerável. Mas se nós pegarmos pessoas com mais idade, 2 kg de amplitude acaba sendo de pouca relevância aí. Lembrando que se forem tabelas de frequência, distribuições de frequência, a ideia é exatamente a mesma. Nós vamos pegar o maior valor possível que aparece e subtrair do menor valor possível.
como nós vamos ter as faixas, né? Nós vamos pegar o valor maior possível como o maior valor da faixa possível, né? Vamos dar um exemplo aqui, né? Se nós tivermos faixas que vão, por exemplo, do 1 ao 3, depois do 3 ao 5 e do 5 ao 7, né? Nós temos essas três classes aí. Então a nossa amplitude não vai ser relacionados aos pontos médios aqui que nós aprendemos, né? 2, 4 e 6. Não. Nós vamos utilizar exatamente o 7 menos o 1. 7 menos 1 vai ser igual a 6. Essa vai ser a nossa amplitude. Bastante simples. Bom, pessoal, agora a nossa próxima medida de dispersão vai ser a variância. Bom, a variância, pessoal, realmente é como é que os dados se distribuem em torno da média. Então, a medida sobre a qual ele se baseia para analisar a dispersão dos dados é a média. Então, ele mede a dispersão em relação à média. Bom, a variância, pessoal, o símbolo é esse, é sigma, tá? É a letra grega sigma, essa aqui, tá? Elevado ao quadrado, já vamos entender por que está elevado ao quadrado, mas porque na verdade nós vamos passar esse quadrado extraindo a raiz, né, desse valor aqui, a raiz quadrada, e aí esse sigma vai receber um nome especial, mas por enquanto vamos trabalhar com a variância, que é o sigma ao quadrado. Bom, veja só, a definição é a seguinte, é o somatório das diferenças entre os valores da nossa variável e a média, elevado ao quadrado, dividido pelo número de valores. Veja só, vamos exemplificar e entender essa fórmula através desse exemplo e, inclusive, eu vou procurar nesse exemplo explicar o porquê de nós termos que levar ao quadrado, enfim, essas informações aí. Veja só, primeiro passo aqui para a aplicação dessa fórmula é calcular a média, né? Então vamos calcular o nosso x barra, que é a média. Então nós vamos fazer 4 mais 8, mais 9, mais 5, mais 4, mais 4, mais 2, mais 10, mais 11 e mais 13. Ou seja, é a soma de todos os valores dividido pelo número de valores, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá? Então nós temos 10 valores. Fazendo essa continha aqui em cima vai dar o quê? 12 com 9, 21, 26, 30, 34, 36, 46, 57, 60, 70. Tá? Então deu 70 sobre 10 e isso é igual a 7. Bom, então a nossa média é 7. Bom, agora note o que nós estamos fazendo aqui, pessoal. Vamos calcular a variância. Veja que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar cada valor, né, cada valor xi e subtrair a média. Então vamos fazer aqui 4 menos 7. Bom, 4 menos 7 e vamos elevar ao quadrado. Né? Vamos pegar o outro valor aqui, 8 menos 7 também, né? Quer dizer, o valor elevado ao quadrado. O valor da nossa variável menos a média elevado ao quadrado. E vamos somando esses valores, né? 9 menos 7 ao quadrado, mais, vamos continuando aqui, né? Mais 5 menos 7, mais 4 menos 7, sempre ao quadrado, 4 menos 7 novamente, depois 2 menos 7, mais 10 menos 7, mais 11 menos 7, mais 13 menos 7, ao quadrado. Tudo isto aqui, de acordo com a nossa fórmula, dividido pelo número de termos, que nós vimos aí que é 10. Então, quer dizer, aqui o nosso n, né? Ele é igual a 10. É exatamente este valor aqui, né? Que nós já tínhamos utilizado aqui na média, né? Bom, qual que vai ser a ideia aqui, pessoal? Por que nós vamos elevando os termos ao quadrado, enfim? Bom, a ideia de elevar ao quadrado é o seguinte, pessoal, porque quando nós fazemos aqui 4 menos 7, está dando um valor negativo, né? Então esse valor ficaria negativo. Aqui também, aqui ficaria positivo, positivo, aqui ficaria negativo também, 5 menos 7. Então, para evitar valores negativos, nós convencionamos de sempre elevar ao quadrado, né? Porque, na verdade, nós podíamos sempre convencionar de fazer o maior menos o menor.
Ocorre que numa distribuição, às vezes esse xi é menor do que a média. Às vezes um valor é menor do que a média. E às vezes ele é maior. Então, às vezes, esta medida aqui dá positiva. E às vezes ela dá negativa. Para evitar que apareça ora um resultado negativo, ora um resultado positivo, nós convencionamos elevar ao quadrado. E aí sempre esse valor vai dar positivo. Então nós estamos somando valores positivos e dividindo pelo total de valores, né? Isso vai ficar mais claro daqui a pouquinho, que eu vou explicar para vocês o conceito também de uma outra medida, que é o chamado desvio absoluto médio. Nós vamos explicar daqui a pouco. Bom, então vamos continuar aqui, né? Então a nossa variância, né? Vou colocar aqui novamente sigma ao quadrado. Então vai ser 4 menos 7 é menos 3 ao quadrado dá 9. Já vou colocar direto. 9. 8 menos 7 é 1, ao quadrado é 1. 9 menos 7 é 2, ao quadrado é 4. 5 menos 7 também é menos 2, ao quadrado 4. 4 menos 7 é menos 3, ao quadrado 9. 4 menos 7 de novo, 9. 2 menos 7 é menos 5, ao quadrado dá 25. Depois nós temos aqui 10 menos 7, que é 3 ao quadrado, vai dar 9, mais, continuar aqui embaixo. 11 menos 7 dá 4 ao quadrado, 16. E 13 menos 7 é 6 ao quadrado, 36. Tudo isso dividido por 10, que é o número de termos aí. Continuando aí, nós temos a nossa variância, como sendo aí, olha, 10 com mais 8, 18. 18 com 18, 36. 36 com 25, 41. 50, 61. 70. 86, 92, 102, 122. 122 dividido por 10. E isso resulta 12,2. Então esta é a nossa variância. Bom, pessoal, e agora, já atrelada à variância, nós temos uma outra medida que é o desvio padrão, né? E o desvio padrão, sigma, né? Como eu comentei com vocês, é que a variância nós chamamos de sigma ao quadrado. O desvio padrão vai ser exatamente a raiz quadrada, ou seja, vai ser o sigma. Então, uma vez que nós calculamos o sigma ao quadrado, para calcular o sigma, é só nós passarmos aqui extraindo a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada da variância é o nosso desvio padrão. Portanto, o sigma, neste exemplo nosso aí, né? Naquele exemplo que nós acabamos de dar aqui, os números que nós demos aí, essa lista, o nosso sigma ali vai ser o quê? A raiz quadrada de 12,2. E isto aqui é aproximadamente igual a 3,5. Então este é o nosso desvio padrão. Bom, por que é importante o desvio padrão, né? O desvio padrão é importante. Em termos, digamos assim, do ponto de vista do estudo da estatística, quando nós vamos avançando no estudo, a variância ela é uma medida mais interessante para se trabalhar, porque nós evitamos o surgimento de raízes quadradas, enfim, ela é um parâmetro mais interessante quando nós analisamos distribuições de frequência, distribuições de probabilidade, né, que a estatística trabalha. Então a variância se torna uma medida mais interessante, é por isso que a variância tem a sua importância, porque aparentemente, quando vocês observarem que quando nós tiramos a raiz quadrada temos o desvio padrão, vocês podem se perguntar, mas por que nós temos que estudar a variância se nós chegamos aqui ao desvio padrão, que é a raiz quadrada daquele valor? Bom, o desvio padrão, do ponto de vista do estudo da estatística, mais aprofundado, digamos, ele não é tão utilizado, digamos, né? Mas qual é a importância do desvio padrão? O desvio padrão ele é importante para a questão da interpretação, né? Por exemplo, se esses valores aqui que eu vou repetir aqui, né? 4, 8, 9, 5, 4, 4, 2, 10, 11 e 13. Digamos que esses valores, eles se referem a idades de 10 crianças aí, né? Crianças que têm de 2, né, até 13 anos de idade, né? Bom, então são crianças aí. Quando nós calculamos a variância, quando nós estamos elevando ao quadrado esses valores individualmente, menos as médias, estamos elevando ao quadrado. Então, na verdade, esse valor aqui, se esta medida aqui, né, nossos valores, for anos de idade, né, 2 anos, 11 anos, 13 anos,
O valor da variância nós estamos achando aqui em anos ao quadrado. Quer dizer, a medida da nossa variável ao quadrado. Agora, ano ao quadrado é uma medida que não faz sentido do ponto de vista da interpretação, né? É uma medida que não faz sentido. Porém, da interpretação mais prática, digamos assim. Agora, quando nós extraímos a raiz quadrada, nós temos 3,5 anos. Então, quer dizer, o desvio padrão, ele mostra o seguinte, quanto que esses valores, né, em média, digamos, eles estão se variando em torno da média 3,5. Né? Então, se nós pensarmos aí que aqui está o conjunto das idades dessas crianças, né? Aqui está a menor idade, que é 2. Aqui está a maior, que é 13, né? E a média é exatamente o 7, né? Veja, entre 2 e 13, o ponto médio, né? O ponto médio entre 2 e 13, se nós somarmos 2 com 13, vai dar 15. Dividido por 2 dá 7,5, né? 7,5. Mas a nossa média, ela está aqui. Então, o nosso x barra, que é 7, ele está um pouquinho para cá. Então, nós dizemos que existe uma certa assimetria, né, aqui nessa distribuição. E o que acontece aqui é o seguinte, que nós, observando esse desvio padrão de 3,5, nós temos essa média 7, né? Como se, em relação à média, que é 7, em média, mais ou menos isso, né? As idades das crianças, né, estivessem variando aqui numa faixa de amplitude 3,5, né? 3,5 anos para baixo ou para cima. Ah, mas tem criança que tem mais do que essa faixa aqui? Tem. Tem menos? Tem também. No entanto, a maioria dos dados ele se concentra aqui, né? Então, quer dizer, é um desvio médio em relação à média, né? Então, essa seria o conceito do desvio padrão. Então, a vantagem do desvio padrão é que ele realmente nos remete aí à medida da nossa variável que nós estamos estudando. Olha só, pessoal, a título de curiosidade, não é um tema que é tão explorado no ensino médio, né? Mas alguns materiais trazem essa definição de desvio absoluto médio, né? Eu chamei de DAM aqui, né? Desvio absoluto médio é a soma da variação aí entre cada valor da variável e a média, né? É o valor da variável menos a média dividido pelo número de valores, né? Então, quer dizer, é a média dos desvios, né? Isso sim seria uma medida até mais precisa do que o desvio padrão, né? Seria até mais preciso que o desvio padrão, porque realmente ele está calculando a média dos desvios em relação à média, né? Então essa medida seria a medida perfeita para nós trabalharmos, na verdade, em termos de interpretação. No entanto, pessoal, vamos calcular aqui, depois eu comento sobre isso aqui. Bom, nós já aprendemos módulo, né? Trabalhar com módulo aí. Lembrando, peguei a mesma distribuição aqui, o nosso x barra nós já calculamos, deu 7, né? Vamos calcular aqui o desvio absoluto médio, né? Desvio absoluto médio. Então, ele vai ser o quê? A soma dos módulos, né? Tomando a diferença com a média. Então, 4 menos 7 mais 8 menos 7 em módulo mais 9 menos 7 em módulo mais 5 menos 7, mais 4 menos 7, mais 4 menos 7, mais 2 menos 7, mais 10 menos 7, mais 11 menos 7, mais 13 menos 7, tudo isso, entre parênteses, dividido por 10, né? Que é o número de valores que nós temos aí. Então vamos lá, módulo de 4 menos 7 é módulo de menos 3, que é 3. Né? O módulo ele transforma o valor em positivo. Então veja só, 3 mais 1, módulo de 8 menos 7, mais 2, mais 5 menos 7 é menos 2, mas o módulo transforma em 2. 2 mais 3, mais 3, mais 5, mais 3, mais 4, mais 6. Tudo isso dividido por 10. Então vamos ter aqui 4, 6, 8, 11, 14, com 5, 19, 22, com 10, 32. 32 sobre 10. Isso vai dar 3,2.
Voltando àquele exemplo que eu acabei de falar para vocês. A idade média das crianças, supondo que esses valores sejam as idades das crianças. Nós acabamos de descobrir aí que o desvio absoluto médio é 3,2, ou seja, em média, as idades das crianças estão variando 3,2 em relação à média. Em média, veja só que interessante o que eu acabei de falar. Em média, as idades estão variando 3,2 em relação à média, supondo que seja anos isso aí. Mas nós descobrimos que o desvio padrão é 3,5. Aproximadamente, né? 3,5. Acabamos de fazer aí. Se nós analisarmos em termos da precisão das informações, o desvio absoluto médio é uma medida mais precisa, que realmente ele mede a média dos desvios, né, em relação à média. E o desvio padrão, na verdade, ele faz aquela coisa de elevar ao quadrado, né, depois extrair a raiz quadrada. No entanto, pessoal, por que nós preferimos e damos maior ênfase ao desvio padrão e, na verdade, à variância? Pela questão da praticidade do estudo. Por quê? O desvio absoluto médio, pessoal, aparece a questão do módulo. Né? Para nós trabalharmos com listas de valores pequenos, né, poucos valores, talvez não se complique, e realmente não se complica, não é complicado. No entanto, a estatística muitas vezes ela trabalha com muitos valores, trabalha com distribuições contendo muitos valores, distribuições complexas, funções, né, contínuas, muitas vezes, em que nós temos que ter ferramentas práticas para nós trabalharmos. E a ferramenta, quando nós fazemos elevado ao quadrado, aparecendo a função quadrática, né, no caso, né, função do segundo grau, é muito mais interessante do que aparecer a função modular, porque a função modular ela acaba tendo aquela relação de que ela é um valor quando o que está dentro do módulo é positivo e o outro valor quando é negativo. Então isso vai trazendo complicações quando nós queremos tratar os problemas de maneira prática. Por isso que nós temos essa ferramenta de trabalhar com elevar ao quadrado ali e trabalhar com o desvio padrão e a variância, tá? Então, mas é muito interessante observar isso aqui. O desvio absoluto médio, se nós olharmos a fundo aí, ela é uma medida mais interessante para ser trabalhada, né? Então, qual que vai ser a ideia, né? Para passar para o desvio padrão, nós, em vez de pensarmos na soma dos desvios, nós pensamos na soma dos quadrados dos desvios, dividimos pelo número de valores e aí tiramos a raiz quadrada para aparecer o desvio padrão, né? Então é uma estratégia que nós fazemos, né? E existe toda uma argumentação daí para mostrar que essas duas ferramentas, essa ferramenta, desvio padrão, na verdade, para mostrar que essa ferramenta ela não perde tantas informações em relação à nossa distribuição, né? Porque a princípio nós podemos pensar, mas será que fazendo isso aí de elevar ao quadrado, somar, dividir pelo número de termos, nós não perdemos informações? Não, existe um estudo aí, todo um estudo para chegar a essas conclusões, tá? Mas enfim, é muito interessante observar isso aí. Então, o que nós vimos na aula de hoje? Vimos a amplitude, né? Nós vimos o desvio médio, comentei agora, e as duas mais importantes, que é o desvio, a variância e o desvio padrão. Lembrando que a variância nós temos que pegar os valores da variável, subtrair da média, elevar esses valores ao quadrado, somar tudo isso aí e dividir pelo número de valores. No caso do desvio padrão, temos que tirar a raiz quadrada. Agora vamos trabalhar apenas com a variância e o desvio padrão para o caso de distribuições e frequência. Tá? Então vamos trabalhar nesse caso aí e aí nós vamos finalizar a aula de hoje. Bom, pessoal, está aqui uma distribuição de frequências, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 classes, todas de amplitude 2. Né? Então na primeira classe, de 1 a 3, nós temos 3 elementos, de 3 a 5 nós temos 8 elementos, de 5 a 7, 16 elementos. Lembrando que esse símbolo aqui, nós estamos englobando aqui os elementos que começam em 1, né? Todos os elementos que têm valores entre 1 e 3, mas maiores ou iguais a 1, porém menores do que 3, né? Bola fechada aqui e bola aberta aqui, pensando no intervalo na reta. E todos os intervalos têm a mesma amplitude, né? Amplitude 2. E aí nós vamos queremos calcular aí a variância e o desvio padrão desses valores aí. A ideia vai ser a mesma de como nós aprendemos a calcular a média nesse tipo de distribuição aí. Nós primeiro trabalhamos com um xi aqui, né? Que vai ser um representante de cada classe. Então,
em cada classe nós vamos tomar como representante o ponto central. Então de 1 a 3 vamos tomar aqui o 2, de 3 a 5, 4, de 5 a 7, 6, sempre o ponto central. É só somar os extremos e dividir por 2. Aqui é 8, 10, 12 e 14, né? Então vem de 2 em 2 aí. Aí o que nós vamos fazer? A primeira coisa que nós vamos fazer é calcular a média, tá? Como nós vimos na aula passada, a média vai ser a soma para ir variando de 1 até 7, né? Por que 7? Nesse caso aqui nós temos 7 classes, né? Vezes o número de elementos que aparecem em cada classe, vezes o representante daquela classe, que nós tomamos como ponto central aí, tá? Essa é a forma mais utilizada que nós fazemos aí. E esse N aqui, na verdade, ele vai ser o quê? Vai ser o N1 mais o N2 e tal, mais o N7, ou seja, a soma das frequências de cada classe aqui. Bom, então nós calculamos aí, né? Então o primeiro elemento, né, 3 vezes aparece o valor 2 ali. Então nós fazemos 3 vezes 2 mais 8 vezes 4 mais 16 vezes 6 mais 12 vezes 8 mais 7 vezes 10 mais 3 vezes 12 mais 1 vezes 14. Tudo isso aí nós dividimos pelo número de termos, que é 50, né? Que é a soma das frequências individuais aí. Temos que fazer toda essa conta aqui em cima, né? Devido ao nosso espaço um pouco reduzido, já vou fazer direto essa conta aqui em cima aqui, tá? Então aqui em cima vai dar 350. Vai ficar dividido por 50 e isso é igual a 7, né? Lembrando, pessoal, que nesse caso aqui nós não estamos atribuindo nenhuma característica, né, esses valores. Então essas classes aqui eu não sei se são idades, se são pesos, se são alturas, enfim, uma coisa assim, tá? Então qualquer variável que nós estamos estudando de uma maneira mais abstrata, aqui fazendo um exemplo abstrato, né? Mas enfim, agora, uma vez que nós calculamos a média, como é que nós calculamos a variância? Vai ser parecida essa ideia aqui. Nós vamos fazer o seguinte, o sigma ao quadrado, que é a nossa variância, vai ser a soma para ir de 1 até 7, ou seja, variando nas classes que nós temos, né, no número de classes, vezes NI, vezes, né, o número de vezes que cada classe aparece, vezes aquele valor, né, menos, né, o xi, menos o x barra ao quadrado. É exatamente o desvio padrão. É exatamente a mesma definição, né? E isso dividido por n. Então nós fazemos aqui, por exemplo, esse valor xi, né? Se nós pegarmos esse valor menos a média e levarmos ao quadrado, isso aqui aparece 3 vezes. Então por isso vai aparecer multiplicando por 3 aqui. Esse valor menos a média aparece 8 vezes, por isso vai aparecer 8 vezes. E assim por diante. É, na verdade, a mesma definição, né? Só que aí utilizando as frequências das respectivas classes ali, tá? Então temos que fazer essa conta aí. O NI é 3 vezes xi, né? 2. Eu já vou colocar direto, pessoal, o seguinte, né? Porque aqui nós vamos ter o xi menos a média ao quadrado. Então nós vamos ter aqui 2 menos 7, vai dar menos 5. Ao quadrado. Então já vou pôr direto 5 ao quadrado. Mais o NI, que é 8, vezes 4 menos 7, né? Xi menos a média, 4 menos 7, que é 3, ao quadrado. Mais 16 vezes 6 menos 7 vai dar 1 ao quadrado, né? Estou esquecendo dos valores negativos justamente porque nós estamos elevando ao quadrado. 12 vezes 8 menos 7, que é 1 ao quadrado, mais 7 vezes 10 menos 7, que é 3 ao quadrado, mais 3
vezes 12 menos 7, que vai ser 5 ao quadrado, mais 1 vezes 14 menos 7, que vai ser 7 ao quadrado. Então, 1 vezes 7 ao quadrado. Tudo isso aqui vai ser dividido por n, né? Que é o número de termos, que é 50. Novamente, vou fazer direto essa conta aqui em cima. Vai dar 362. 362 dividido por 50, né? E fazendo aí 362 dividido por 50, 7,24. Então esta é a nossa variância, tá? Nesse caso aqui. Bom, então uma vez tendo achado a variância, nós já temos o desvio padrão, que vai ser a raiz quadrada de 7,24, que é a raiz quadrada da variância. E isto vai dar aproximadamente aí 2,69. Então esta é a nossa variância e aquele é o desvio padrão. Bom, pessoal, então é assim que nós calculamos a variância e o desvio padrão no caso de distribuições e frequência, né? A ideia é exatamente a mesma, mas nós tomamos como representante de cada classe o mesmo valor, que vai ser a média dos intervalos ali, tá? Então a ideia é exatamente a mesma. Podem observar que é a mesma ideia, tá? Bom, pessoal, então com isso nós finalizamos aí o conteúdo de estatística, né? Qualquer dúvida vocês deixem nos comentários. Pretendo aí fazer mais uma ou duas aulas aí na sequência, referentes a exercícios, né? Para nós praticarmos todos os conceitos que nós vimos, incluindo tabelas de frequência, as medidas de posição, medidas de dispersão agora, os gráficos, né? Estatísticos. Então, pretendo trazer mais algumas aulas aí para a gente poder praticar isso aí, e aí sim nós partimos aí para outro conteúdo, tá ok, pessoal? Então é isso, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!